Essa é a espada, Boff? Essa é a espada. É o troféu, não é a espada. É, o troféu. O Boff queria levar no avião. É inocente o Boff, né, cara? Aí ele chegou... Mas não é uma arma. Ele chegou pra mulher, pro pessoal do raio-x e falou assim, não, mas isso aqui é um troféu. A mulher falou assim, depende na mão de quem está. A maldade que ele tem na cabeça. O Nescau, a gente antes de começar o podcast, ele estava explicando que existe um certo simbolismo, pelo menos na sua espada. Explica pra mim aqui, ó, mostra pra gente aqui como é que tá com o pessoal aí, Nescau, como é que é a história? É a mesma espada, eu ganhei a minha em 2020, quando eu ganhei o primeiro, o overall lá com direito a Procard, né? O Expo Super Show? Isso, no Rio de Janeiro, 2020. Eu não sei muito bem, mas é uma história de, acho que Rômulo e Remo, dá pra puxar pela internet aí. Procurar. Pega essa história aí. É um irmão, acho que mata o outro, coisa assim. Desenho de uma loba, né? Daí uma loba pega pra criar e dá de mamar. Uma história bem... Caraca, Maurício, agora fiquei curioso. Tem aqui, ó. Tem ali o desenho, tudo. Desenho. Show de bola. Aqui, ó. Tá aí na tela, ó. Não é o Mogli? Olha lá, É esse aí que tem aqui. Olha lá. Rômulo e É Remo. exatamente isso, ó. Dois irmãos gêmeos, segundo a liturgia romana, isso aí tá ligado? É isso mesmo. Rômulo e Remo são dois irmãos gêmeos que, segundo a mitologia romana, estão diretamente ligados à fundação de Roma, tendo sido Rômulo especificamente o fundador da cidade. Segundo a lenda, filhos de rei Marte e de Reia, os irmãos foram atirados a um rio para morrerem afogados. Caramba! Caraca, Nescau também é cultura, velho. Não é só chocolatado, né? E é exatamente esse desenho aqui, ó, mostra pro pessoal, Mauricião. Tá aqui. Esse desenho aqui, ó, é que tem Tipo um brasão aí. gravado aqui na espada. Que Que provavelmente deve ter algum simbolismo muito importante para Roma. Legal, é legal porque mostra que essa espada e o trabalho que tem nela acaba contando uma história. E aí, fazendo uma analogia, eu não sei se vocês têm essa referência, tem atletas que não, eu tenho. Eu me apego muito aos meus troféus, porque de vez em quando eu gosto de ir ali na onde tem meus troféus, porque cada troféu para mim, ele conta uma história. E quando eu olho pro troféu e quando eu pego ali e toco ele, eu consigo lembrar o que eu passei, os perrengues, eu consigo lembrar ali o carb up que eu fiz, eu consigo lembrar as vezes que eu passei ali de zero carbo, o quanto foi sofrido ou o quanto de repente foi mais tranquilo. E cada preparação conta uma história, né? E é uma história de superação, de luta, de dor, e ela tem uma representatividade para mim através do troféu. O troféu me conta isso. Você tem essa mesma conexão com seus troféus? Tenho. Ou você não se importa muito com Tenho, isso? Renato, tenho. Toda vez que eu passo assim na estante, eu olho um troféu e falo, caramba, essa preparação foi daquele jeito. Pô, essa daqui foi mais tranquila, essa daqui eu lembro de tal detalhe. Então fica marcado, né? O objeto, assim, ele traz esse simbolismo, assim, representa algum momento da vida, então é bem legal você ter guardado. Pra mim também. Pra você, Nescau, como é que é a sua relação aí com os troféus? Tem troféu perdido por aí ou não? Olha aí, ó. A bandeira da Roma do futebol. Olha, até a bandeira da Roma. Tem tudo a ver. E Roma tem toda uma história, né? Dos guerreiros, um país aí de guerras, né? Então, muito, muito simbólico. Então, tem relação sim, Renato. Inclusive o apartamento que eu estou morando agora, por coincidência, tinha um quarto lá que já estava todo preenchido, né? Com de prateleiras. Então, casou muito bem. Onde eu deixei meus troféus guardados e a espada que eu tenho, uma espada dessa, deixei pendurada na parede. Tem um simbolismo, todos têm. Tem um campeonato que representa muito, que foi o primeiro brasileiro que eu fui pela FBB em 2017, onde foi uma preparação bem difícil que eu fiz. Mesmo que todos nós estávamos em Ribeirão Preto? Isso. Ribeirão Preto? Ribeirão Preto estava, mas não era conhecido. Eu fiz rifa, né, para ir nesse campeonato. Nossa. Então foi bem gratificante. Muitas pessoas me ajudaram a chegar lá. Foi muito sofrido. Foi muito sofrido, mas foi muito gratificante, porque foi ali onde eu vi nesse campeonato. Eu subi na categoria até 90 quilos. Quem foi o campeão foi o
O Bico ficou em segundo. Grilo, né? Atleta Sim, Grilo, um Grilo, cara né? muito denso. Isso. Ficou em segundo, ficou em primeiro. E eu fiquei em quinto nesse campeonato. Tinham 23 atletas. E eu também sofri muito nesse campeonato porque me deu muita cãibra. Então eu fiquei 2 noites sem dormir. Momentos antes de subir no palco, né? Ali no aquecimento, puxou cãibra e o Pacho falou pra mim, cara, se der cãibra lá em cima e você acusar, eles vão mandar você descer do palco. Então você vai ter que se segurar. E me dava cãibra nos bíceps, na panturrilha, então eu não conseguia manter a pose, mas eu não acusava, só que eu armava, travava e já soltava. Mesmo assim, deu tudo certo e eu fiquei muito feliz, porque foi um 5º lugar com gosto de primeiro. A IFBB, a categoria 85-90 era as piores, cara. Era braba. Nesse campeonato, para você ter uma ideia do quanto você evoluiu, o campeão overall foi o Vitor Lima, Vitinho. que era até 102. Isso. Você competindo 90. 90. E agora Não, então, você é Open. isso, agora já e ele é. E ele agora também é atual, agora virou Open também. Então, o Vitinho é muito meu amigo, e daí agora que você falou, meses antes a gente disputou o Paranaense. E eu fui o segundo overall, como se fosse, o Vitinho foi o primeiro, né? Então, ver toda a evolução isso que é bacana, né? De tempo, de anos, tipo, grandes atletas, né? Pô, esse campeonato tinha muita gente. Eu lembro que eu perguntei na época pro árbitro, um dos árbitros era o André Pierinho, o Pajé. Ele falou que tinha cerca de 800 atletas. Então era muito atleta, cara. Era muito. Legal. Renato, eu vendo essa história do Nescau, a gente entrou nesse assunto de troféus e tudo, e olha que bacana, cara. Eu falei na rede esses dias sobre a valorização do atleta, sobre você olhar o atleta como quem o atleta é, o que ele representa para você, e não o que o atleta foi na sua última competição, seu último título. É bacana o Nescau falando que o Nescau tem vários títulos, competindo no profissional, e quando ele pede para ele lembrar de algum campeonato, ele fala do Brasileiro 2017, onde ele ficou em 5º lugar. Mas por quê? Porque foi uma preparação sofrida, foi uma preparação que teve uma história e que carrega uma superação da carreira dele muito grande. Então, como que a história do atleta, né, é o que valoriza tem mais valor para ele, entendeu? Do que mais uma competição. E geralmente o atleta, ele não fica ligado apenas na sua última competição. Ele acaba, vamos dizer assim, se ligando mais naquilo que foi mais intenso para ele. Sim. Intenso na comemoração, intenso na luta, intenso na dificuldade. É como se aquele campeonato tivesse refinado a mente do cara. Exatamente. O que aconteceu com o Nescau. Isso. Como é que é a sua relação com os troféus, Boff? A mesma Você guarda coisa. com carinho? Sim. A maioria tá lá em Caxias do Sul, tá na loja de suplementos do meu irmão. Aí sempre ficou os meus e os dele junto, né? Então tem lá 2 do Arnold, 2 do Mr. Santos, Gaúcho, Sul Brasileiro, Mr. Santos, acho que eu falei, não sei. Então tem vários troféus lá que eu guardo sempre com muito carinho também, cada um carrega uma história, mas todos sempre foi de bastante sofrimento, de superação. Acho que eu não tenho preparação fácil, mas já passei perrengues, porque lá em Caxias é frio. Então tinha épocas que eu era metalúrgico ainda no início, então eu acordava às 5 horas da manhã para fazer aeróbio e jejum na rua, -2, -1 grau, muito frio. Então lá acontecia isso várias vezes. Às vezes tu ia pegar o carro, deixava estacionado na rua, ia pegar o carro, tinha gelo no para-brisa. Congelado. Aí tu ligava o limpador, tinha que jogar água lá para descongelar e depois poder ir. Então pro frio é te levantar na cama, e botar roupa, ir fazer aeróbico, voltar, tomar um banho. Nossa! Então, assim, teve épocas, quando a gente tinha metalúrgica ainda, que o meu irmão estava se preparando para a primeira competição dele, que eu me lembro que eu estava lá trabalhando e ele ficava correndo dentro do pavilhão para fazer aeróbio no inverno. Tinha horário, estava trabalhando para não sair para ir para academia, e ele ficava correndo dentro do pavilhão de um lado para o outro. As máquinas lá trabalhando, rodando, já tinha feito a programação, já estava operando lá, e ele correndo. A gente levava uma caixa de gelo, cheio de marmita dentro. Na época não podia nada, né? Então, até não tinha geladeira?
Não, lá não tinha geladeira. Levava uma caixa de gelo, as marmitinhas dentro, botava um porta-mala do carro, chegava, botava lá do lado do computador, porque fazia a programação das máquinas CNC no computador e operar elas lá também, né? Então, ficava lá no pavilhão operando e fazendo as refeições. Só que na época de metalúrgica eu trabalhava 14, 16 horas por dia, sábado, domingo. Então era bem complicado, bem complicado. E depois as coisas foram melhorando, né? Aí depois a gente abriu a academia e tal, mas teve várias preparações assim que foi bem. Teve uma das primeiras que eu fui, eu comecei a competir em 2013. Aí o primeiro campeonato que eu fui foi a Copa Bodybuilding, até que a gente vai fazer presença VIP aí dia 17 de julho. Não sei se é em Novo Hamburgo ou se é em Canoas. Na época era em Novo Hamburgo. Aí eu fui competir, a minha primeira competição fui campeão. Aí eu já ganhei um patrocínio da GT Nutrition, que na época era eu, meu irmão, Sardinha e tal. E aí ia ter uma Copa Litoral Guarujá. Aí eu não tinha dinheiro para passagem, peguei o carro. Eu, meu irmão e um amigo nosso, que meu irmão levou junto para ajudar a dirigir, mas o cara só dormiu a viagem inteira. A gente saiu de carro lá de Caxias, eu fui fazendo a hiperidratação no carro, deu 15 horas de viagem. Daí comecei 20 vezes ao banheiro? Tinha que parar no posto de gasolina. Mas na volta também foi a primeira dieta restrita que eu fiz, né? Eu parava em todo o posto de gasolina, eu pedia uma coxinha e uma Coca-Cola. Cheguei em Caxias, já estava com 10 quilos a mais. Mas essa aí também foi... Eu fiquei em terceiro, tinha uns 20 e poucos atletas. Esse campeonato, eu cheguei no backstage, a 1h da tarde, eu subi para competir 13h30 da manhã. Meu Deus do céu, 14 horas e meia. Sim, ninguém, os atletas estavam reclamando, já tinha atleta que não estava aguentando mais, estava bebendo água e tal. E eu estava lá, meu sócio, que também competiu. Ah não, aquele lá fui só eu e um amigo meu. O que foi meu sócio foi o Mr. Santos, mas teve várias preparações. Bem bacana e todo troféu me recorda. Também a gente nota toda a preparação, uma preparação. Eu consigo me recordar até de algumas músicas que eu escutava em tal preparação. Tinha preparações que eu escutava Mariah Carey, Whitney Houston, não sei o que, para aquela acalmada e relaxada. Aí, tipo, essa aqui, eu tava lá um dia escutando. Mariah Carey, Whitney Houston. Essas músicas antigas. Bofe sendo bofe. Mas é que eu olhava muitos atletas da década de 90 pousando, né? Levrone, e eles pousavam muito com essas músicas, né? Então eu ficava escutando, imaginando eu pousando em cima do palco, né? Eu nunca pousei bem, mas que eu imaginava legal, eu imaginava. E aí, nessa última, eu estava ali em Florianópolis, aí um dia tocou uma música na academia, acho que do Charlie Brown. Aí eu comecei a escutar, quando eu fazia aeróbico, Charlie Brown, Detonautas, o Rapa, essa preparação foi essas músicas que eu escutei. Então cada preparação traz uma coisa diferente. Às vezes, tipo, pode ser que daqui a um ano eu esteja, sei lá onde, no carro, escute uma música do Charlie Brown, vou me lembrar dessa preparação. Legal. Então sempre tem isso, né?